Voltamos aqui, segunda parte, o título é Fim em si mesmo, não, desculpa, o bem. O assunto aqui é o seguinte, eu vou dar um spoiler aqui, eu vou tratar aqui do assunto, não é um texto meu, tá? A esquerda tem muita dificuldade de entender, na verdade ela não tem dificuldade nenhuma, né? Ela precisa ocultar isso daí, o povo tem dificuldade de entender. O povo tem dificuldade de entender que o bem que a esquerda faz não é um bem em si. E esse escrito aqui tem o objetivo de mostrar para o povo quanto ele é enganado a respeito do bem. O que seria o bem? Minha casa, minha vida é um bem? É um bem. Mas ele é um bem verdadeiro? Um bem em si ou um bem como meio? Essa é a pergunta. Então, o bem, fim em si ou meio para um fim? Uma análise filosófica, a história da filosofia moral e política está marcada por uma constante tensão entre dois modos de compreender o bem. Como um fim em si mesmo, digno de ser buscado por sua própria natureza, ou como um meio para atingir outros objetivos, muitas vezes estratégicos ou utilitaristas. Essa distinção tem implicações profundas na ética, na política e na própria concepção de humanidade. Nesse ensaio analisaremos como alguns dos principais pensadores da tradição ocidental trataram essa questão. Já falei lá no outro vídeo lá que eu tive uma disciplina sobre isso, né? 3 filósofos, o Aristóteles, Kant e Stuart Mill, sobre um tema, pode ser qualquer, mas pandemia poderia ser encaixado, sobre o bem em si. Qual que seria um bem em si? Lógico que todos os países queriam o fim da pandemia, sabe? Isso seria a vontade de Kant, querer o bem, primeiro passo. Um bem que traga felicidade, o segundo passo, né? Poderia Kant e Aristóteles ocupar esse espaço. Do outro lado, eu traria um avanço dessa ideia seria a proposta de Stuart Mill, que seria evitar a dor e aumentar a felicidade, se possível para o maior número de pessoas. Como é que, se a China agisse segundo Stuart Mill, ela evitaria a dor para o maior número de pessoas? Então ela traria felicidade, maior número de pessoas, mas em compensação ela teria que sacrificar algumas. Isso que é a máxima do utilitarismo. Qual que é a máxima do utilitarismo? Evitar que o maior número de pessoas sofram em uma situação que é impossível que todos deixem de sofrer. Então, assim, numa situação extrema em que alguém precisa sofrer, que seja pelo menos o mínimo de pessoas possível. Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente e minimizar a dor para o máximo de pessoas possível, sabe? Como é que eu posso salvar o máximo de pessoas possível? Em síntese, como é que eu faço numa situação que eu não posso salvar todos? Como é que eu faço para salvar o máximo possível? Seria, no caso da China, fechando as portas, se isolando do mundo. Mas isso teria um preço altíssimo que ela preferiu optar por Maquiavel, uma proposta totalmente ao contrário. A de manter o rei a todo custo, né? Manter o governo independente do resto do mundo, que se dane o resto do mundo. Sabe? O negócio é manter o meu aqui, espalhar essa pandemia para o máximo de governos que eu puder, para que o mal seja capilarizado, né? Que ele se dilua, um pouco de sofrimento para cada país aí, e cada um arque com as consequências das suas ações. E enquanto isso, a China passa batido, eu passo batido, ninguém me observa nessa bagunça, vai ficar uma bagunça total, todo mundo contaminado, e aí eu consigo colocar o meu país como se fosse apenas mais um dos, e não o contaminador, sabe? É bem por aí o raciocínio, sabe? Então, assim, rompe totalmente com essa ideia de... Mas só que não é isso que o texto busca, sabe? Mas é um dos caminhos, né? O bem como fim em si,
pensamento clássico, especialmente em Platão, o bem é a realidade suprema, né? Na República, ele descreve como uma ideia mais elevada que ilumina todas as outras. Conhecer e agir segundo o bem é o destino da alma racional. Aristóteles, por sua vez, define o bem como o último, o bem último, né? O bem último como a eudaimonia, ou felicidade plena, alcançada através da virtude e da razão. Nesse contexto, o bem é intrinsecamente valioso e guia o desenvolvimento ético e político do ser humano. Então todos aqui estão buscando o bem, mas só que todos à sua maneira, né? O Platão vendo como uma realidade suprema, né? Então aquele estado inatingível, né? Que só existe no mundo das ideias, né? Que todo esse mundo aqui nosso aqui é um mundo de sofrimento, portanto afastado do bem, que é a realidade suprema, né? Uma ideia mais elevada, ilumina todas as outras, que vem do alto. Isso ele fala da alma racional. Aristóteles, mais materialistas, mais realistas, mais pragmáticos, define o bem último como a eudaimonia, né? Ou a felicidade plena. Essa eudaimonia, essa ideia de felicidade plena que ele vai falar no Ética Nicomaco, alcançada através da virtude e da razão. Nesse contexto, o bem é intrinsecamente valioso e guia o desenvolvimento ético e político do ser humano. Só que vamos avançar. Que não tem esses caras aí não que... Porra, famosos aí, videozinhos aí sem contexto nenhum, sem fundamento nenhum, não apresenta um pensador, não tem nada, não tem solidez nenhuma, nem aprofundamento, nem bosta nenhuma nesse sentido. No mundo moderno, Immanuel Kant estava, agora usando Kant, né, como eu citei também no outro vídeo lá a respeito dessa proposta de bem a partir do pensamento, né? Querer o bem já é um bom princípio, agora os outros filósofos vão contribuir para a execução desse bem, né? Inclusive para o bem verdadeiro teria que ser efetivado, no caso do Stuart Mill. No mundo moderno, né, Immanuel Kant eleva essa concepção à esfera do dever racional, da boa vontade, né? Para Kant, o bem moral deve ser praticado não por inclinação ou interesse, mas por respeito à lei moral. Seu famoso imperativo categórico exige que tratemos tratemos, né, os outros sempre como fins em si, nunca apenas como meio, né? Tipo, eu não vou dar uma casa pro cara virar meu vassalo e votar em mim, porque eu posso me perpetuar no poder, ou eu não vou dar uma casa pro cara daqui a pouco colocar uma camisa e colocar bandeiras em meu nome e me ajudar no processo de revolução, sabe? Eu vou dar uma casa para ele porque eu gosto, eu acho isso justo, e muito mais justo quando o dinheiro o dinheiro não sai do bolso do próprio cara, né? Porque todo mundo acha que assim, o Lula ou o Bolsonaro ajudou a sair do bolso dele, é do salário dele mesmo que ele deu aquela casa ali, se for, parabéns, mas não, é um dinheiro nosso, de verba pública, sabe? Então assim, já começa por aí. Já começa que não custa nada para ele fazer isso. E o segundo passo seria, essa ação está visando o quê? Propaganda de si mesmo, propaganda futura de uma ação futura, daí por diante, né? Se o famoso imperativo categórico exige que tratemos os outros sempre como fins em si, nunca como meios. A dignidade humana reside precisamente na capacidade racional de agir moralmente, independente das consequências. O bem como um meio para um fim. Contrapondo-se a essa tradição, Maquiavel inaugura uma abordagem. Eu acho que nesse curso aí faltou esse contraponto, sabe? O curso, assim, ele fez uma base sólida o curso dessa ética, ética política, né? Não lembro o nome do curso não, mas é alguma coisa entre ética pura ou ética política, eu acho que é assim, filosofia ética, alguma coisa assim, filosofia política, mas só que acho que é ética política, alguma coisa assim.
tinha os 3 livros dos 3 caras, mas os 3 falavam de uma forma de promover o bem de várias maneiras, buscando a felicidade através da razão e tal, ter a vontade de praticar o bem, né? O bem que não precisa ser consolidado, né? Mas ansiado e tal, através das ações, de, lógico, benéficas, né? Mas sem muito problematizar. Enquanto estava no Aristóteles e no Kant, não tinha problema. Quando cai no Sturtmill, você entra na polêmica de que, numa situação onde não é possível salvar todos, que se salve a maioria, pelo menos, né? E isso todo mundo concorda com isso. Aí tem aquele exemplo lá do vagão de trem, né? Que o vagão tem um trem desgovernado e na frente tem, por exemplo, 3 trabalhadores, né? Um exemplo. E no trem, sei lá, tem 20, sei lá. Como é que é? Tem um trem desgovernado, na frente do trem tem 3 trabalhadores e na frente do trem tem 3 trabalhadores e o trem vem desgovernado. Na frente do trem tem 3 trabalhadores, que seriam a rota comum do trem fazer. Não, a rota comum do trem fazer tinha 20 trabalhadores. O trem está desgovernado, a rota comum do trem fazer tinha 20 trabalhadores, ele ia atropelar esses 20, alguma coisa assim. E aí, num outro caminho, tinha 3 trabalhadores que não tinha nada a ver com a rota comum. Vale a pena eu virar o trem de posição? Ele não pode frear. A premissa é: não posso frear, alguém vai perder. E aí, que seja o menor número de pessoas, mesmo que seja de forma antiética. O que está valendo aqui é o número de vidas, sabe? Não é se é coerente ou não, porque digamos que esses 3 estão numa rota que não tem a ver com... Eles estão certos ali. Eles estão no lugar certo, numa rota certa, que não tem nada a ver. Só que na frente do trem tem lá, sei lá, 20 pessoas, 10 pessoas, que sejam menos, sejam 4, sabe? E na outra sejam 3. Então eu vou ter que desviar para os 3 para salvar mais vidas, né? Só que é um dilema, porque se eu já estou num caminho já, que tem 4 pessoas, eu vou, por livre e espontânea vontade, virar, mudar de rota para, dizer assim, acertar 3 pessoas e não 4. Há uma, entre aspas, uma certa injustiça, no sentido de eu ter que ter autoridade divina, né? Tipo, de virar e ceifar essas vidas aí, mas ao mesmo tempo preservar um a mais. Então, é só uma ilustração, porque tem várias, né, nesse sentido, mas essa eu lembro que marcou muito, né, é usada até hoje aí. Eu não sei, talvez não com essas palavras e tal, mas a noção era essa, sabe? Você, se é moral eu tirar a vida de pessoas que não tem nada a ver para poupar outras que nem que seja uma a mais, sabe? Mesmo que seja uma a mais. Então, assim, é legítimo para evitar que o mundo se contaminasse com a pandemia, a China se isolasse. Se ela tivesse isolado do mundo, não seria mais coerente ela se isolar, mesmo que ela sofresse os danos com mais intensidade, né? Então, assim, lembrando que não é possível salvar todos nessa condição, nesse exercício, né? Que foi real na pandemia, né? E que a China usou a estratégia de Maquiavel, que a gente está lendo agora. Maquiavel inaugura a abordagem realista e estratégica do bem na política. E o príncipe, o bem é submisso, submisso à eficácia. Um governante pode precisar agir contra a moral tradicional se isso for necessário para manter o poder e garantir a ordem. Aqui o bem torna-se um instrumento, um meio para alcançar estabilidade ou sucesso político. Igual aquele negócio, né? Nós temos um governo aí totalmente... Eu usei por muito tempo um apelido lá, uma alcunha lá, que tinha Maquiavel no meio, eu não vou falar
qualquer. Mas tinha Maquiavel no meio, mas depois quanto mais eu leio Maquiavel, mais eu me arrependo disso, porque ao mesmo tempo que ele dá uma colher de ânimo e de realismo, principalmente na questão política, ele também tem esse aspecto macabro, né? Ele pega totalmente o contraponto aqui, sabe? O bem torna-se um instrumento, um meio para alcançar a estabilidade ou sucesso político, independente de qualquer coisa. Você vai agredir pessoas, você vai destruir, não importa, só importa sair vencendo. Já no campo da ética utilitarista, o Betão, eu confesso que eu não li, tá aí uma dica de leitura aí futura, mas Stuart Mill, li incessantemente o livro, defende que o bem deve ser medido pelas consequências das ações. O princípio fundamental é a maximização da felicidade. O bem consiste em promover o maior prazer e a menor dor possível. No caso da pandemia, como é que eu poderia promover o maior prazer e a menor dor possível? Evitar que ela se multiplicasse, né? Se possível, mesmo que isso custasse a vida de milhares, mas para salvar outros milhares seria necessário. Repetindo, o bem consiste em promover o maior prazer e a menor dor possível. Essa visão reduz o valor do bem à sua utilidade, esvaziando. Lógico que vai reduzir o valor do bem à sua utilidade, de fato, mas não deixa de ser bem, né? Não vai deixar de exercer o bem, vai ser um bem palpável, vamos dizer assim, sabe? E não um bem abstrato como a ideia de Platão, né? Até mesmo a ideia de Aristóteles, esse bem, felicidade, razão, e principalmente Kant nesse bem de desejar, mas sem nenhum resultado. Sabe? Às vezes tem coisas que tem que se ter resultado prático, né? E por conclusão, entre ideal e estratégia. A tensão entre o bem como fim e como meio reflete diferentes formas de ver a ação humana, com a expressão de uma natureza racional que busca a verdade e a justiça, ou como resposta prática ao contexto concreto onde os fins justificam os meios. Nenhuma dessas posições é absolutamente errada ou certa. Em vez disso, talvez a sabedoria ética e política resida em saber quando se deve agir como princípio e quando é preciso considerar as consequências. Num mundo marcado por discursos políticos que nem sempre refletem os verdadeiros objetivos dos governantes, essa reflexão contínua é urgente. Pensadores clássicos e modernos oferecem ferramentas para pensar criticamente sobre o que significa de fato agir bem. Então, acho que foi o interessante, né? E aí segue na tentativa, se eu conseguir colocar esses 4 hoje, eu vou ficar feliz. Com Fábula da Raposa, Corvo e a Semente, e depois Fábula da Tartaruga, Veado e o Lago Seco. Vou tentar aí tudo Beleza? Até mais.